Olá, meu nome é Samara Reis, estou aqui com Yan Lin. Nós somos dirigentes da Serpa China, empresa de consultoria estabelecida em Xangai, e orientadores de todas as pesquisas realizadas por nossa equipe sobre os temas de economia e comércio da China. No podcast de hoje, vamos tratar do tema: será que estamos aproximando do fim da globalização? Qual a tendência disso? Nesse podcast, vamos dividir de duas partes, sendo a primeira os desafios atuais da globalização, e logo depois colocaremos a tendência mais imediata da China. Já na segunda parte, falaremos sobre a tendência global das pesquisas feitas por nós, baseada em economistas e empresários da China, com o nosso ponto de vista. Samara, se prepara, porque a globalização já está criando um muro de lamentação. O comércio global sofreu com o início da crise financeira, e a nova pandemia que surgiu em 2020 só veio para agravar este cenário. Os preços da commodities caíram, e principalmente as empresas que têm como ponto estratégico o comércio exterior lamentaram. Na China, por exemplo, logo no primeiro semestre de 2020, as empresas de comércio exterior já sentiram o impacto imediato da pandemia. E logo depois, no segundo semestre, sentiram o Ocidente colapsando. Assim, as empresas chinesas dependentes do comércio exterior ficaram o ano inteiro tendo que segurar as pontas. Exato, Lin. E para a gente entender isso melhor, então, nós podemos dizer que o comércio global está sendo desafiado por três principais desafios, que é a crise financeira, a crise global da pandemia e a crise da commodity, mais específica do petróleo. É um tema pesado, mas eu vou ter que detalhar aqui os três para vocês entenderem melhor o que a gente está dizendo. O primeiro desafio é a crise financeira. Desde o início da crise financeira em 2008, a economia mundial diminuiu, o nacionalismo aumentou, mas a globalização continuou a aquecer e fermentar. 10 anos depois, a crise está de volta e desde 2018 a crise financeira se expandiu dos mercados emergentes para os países centrais, como China e Estados Unidos. Samara, você pode nos mostrar alguns exemplos com os dados para demonstrar essa situação? Sim, os dados mostram que de 2008 a 2018 a participação do comércio mundial no PIB global continuou a cair de uma alta de todos os tempos de 51,86% para 45,8%. E a taxa de crescimento do volume de comércio global caiu de 15% para 3%. O comércio global de bens caiu em 0,1% em 2019, o primeiro declínio desde a crise financeira internacional de 2008. O segundo desafio é a crise global da pandemia. Em 2020, com a rápida disseminação da pandemia do Covid-19, um grande número de indústrias suspenderam suas atividades de forma definitiva ou temporária. O transporte de mercadorias ainda sofre grandes desafios de custo logístico. Em 2019, um container da China para o Brasil custava em torno de $1.500. Já em janeiro deste ano, 2021, chegou ao incrível valor de $10.000 por container. É isso mesmo, Sá? Exatamente, Lin. E também, como dissemos no nosso primeiro post, os países, em resposta ao surto, tomaram medidas restritivas ao comércio. A demanda por comércio de serviços foi danificada e, assim, a atividade do comércio global caiu significativamente. Ou seja, podemos, assim, entender que o surto piorou o comércio mundial que já estava deprimido. Ainda não temos os dados definitivos quando nós fizemos essa pesquisa, mas em 2020 a OMC estava fazendo uma previsão que o comércio global de bens cairia em 9,2%. O terceiro desafio é a crise da commodity, mais específica do petróleo. No início de 2020, os preços internacionais do petróleo tiveram uma queda épica, caindo até 62%. Por exemplo, logo nos 3 meses do ano passado, até 23 de março, estava-se constatando uma queda de até 34%, com o petróleo WTI dos Estados Unidos, atingindo uma baixa no mercado de $20,81. O barril atingiu seu nível mais baixo desde 2003. Samara, a razão seria pela paralisação global de tráfego? Isso mesmo, Lin, essa é uma das razões.
As razões por trás disso, né, foi a questão do aumento na oferta, que podemos citar alguns exemplos também da demanda. Além dessa questão da paralisação global de tráfego, a interrupção das cadeias industriais e de fornecimentos globais, um declínio acentuado na produção de petróleo produtivo e um declínio ou até mesmo a paralisação das refinarias. E Lynn, depois de exposto todo esse cenário global, nos diga um pouco sobre o cenário específico da China. A globalização abriu as portas para a China conectar-se com o mundo, e assim a China tornou-se um dos maiores países comerciais do mundo. A economia chinesa está fadada a estar intimamente relacionada com o comércio global. O comércio exterior da China mostra a seguinte tendência. A primeira é a estabilidade geral. Como um grande país manufatureiro, a China é o único país do mundo com todas as categorias industriais na classificação industrial das Nações Unidas. E, portanto, nenhum outro país conseguirá substituir o status de fabricação e exportação da China em um curto período de tempo. Para tal estabilidade, a China recentemente vem introduzindo uma variedade de políticas de comércio exterior, como, por exemplo, a Administração Geral da Alfândega. Lynn, e você pode nos detalhar mais sobre essas medidas? Claro. Em fevereiro de 2020, foi emitida 10 medidas hardcore, que vão desde acelerar a inspeção e liberação de equipamentos de produção e matérias-primas importados, promover a expansão de produtos agrícolas e a importação de alimentos, medidas essas para aumentar o apoio à retomada das empresas de comércio exterior. Interessante. Um aspecto importante que observamos é que a estrutura das empresas de exportação da China mudou. Sim, as empresas privadas nacionais ultrapassaram as empresas estrangeiras. As empresas privadas nacionais se tornaram a maior força de exportação. O segundo é o viés do comércio de bens e serviços. Como já se sabe, o comércio de bens ainda é o responsável pela maior parte do comércio da China, com o comércio de serviços representando menos de 20%. Uau! E agora, a tendência então é subir ou continuar caindo? Os serviços devem cair acentuadamente, porque é altamente dependente da livre circulação de pessoas, o que não foi possível em 2020 e ainda provavelmente não será em 2021. De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo, 24 mil aeronaves estavam voando todos os dias no final de 2019, enquanto mais de 2/3 das aeronaves do mundo foram aterradas durante o surto de 2020, uma queda essa de 63% do tráfego aéreo global, em comparação com o mesmo período de 2019. Já em contrapartida, o comércio de bens é a principal, é uma necessidade de vida e produção. Com forte apoio à demanda, a China tentará dar o seu melhor para manter-se no mercado básico. Lynn, esse cenário está muito pessimista. É só crise, crise. E a globalização só está gerando crise, então? Não tem mais nenhum ganho mútuo? Confira a segunda parte deste podcast com essa resposta e muito mais. 再见!